Olá, queridos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui na Escritura que a pessoa que se alimenta da videira ou da virtude do Espírito se torna uma pessoa pronta, preparada ou preparado para todas e qualquer circunstância. Isso quando da videira se alimenta. Por isso seria importante que você ouvisse, e aí você vai entender o porquê é importante se alimentar diariamente da videira, qual é Cristo, ou da virtude do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: Eu sou a videira, vós os amo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que a Escritura aqui, logo de cara, ela está nos mostrando que sem Deus ninguém é nada. Mas veja como tem tanta gente perecendo em vários aspectos. Veja como tem tantas pessoas sofrendo em determinada circunstância que não era para alguns estar passando por certas coisas. E o porquê que alguns estão passando por determinada circunstância temporal, deserto, angústia, aflição, entre tantas outras coisas. Final do versículo: sem mim nada podeis fazer. No início ele diz que ele é a videira, sou a videira, vós os amo. Quem permanece em mim, ou seja, quando nós, na qualidade de ramo, nos alimentamos da videira, a qual é Deus, nós nos tornamos mais fortes, mais preparados para enfrentar qualquer temporal. A pessoa, seja o homem, a mulher, não importa, que se alimenta da videira ou precisamente da virtude do Espírito, se torna uma pessoa preparado, um alguém forte em espírito, um alguém forte na fé, um alguém revestido na força do poder de Deus, preparado para vencer qualquer temporal que eventualmente venha enfrentá-lo. Mas por outro lado, há muitas pessoas que não têm fé para suportar certas pancadas. Há muitas pessoas que não têm fé para suportá-lo determinada circunstância. Há muitas pessoas que não têm força o bastante, fé o suficiente para enfrentar os desafios da vida. Por isso muita gente joga a toalha, muita gente abandona a fé. Há pessoas que tiram até a própria vida pelo simples fato de recusar. São pessoas que se recusam se alimentá-lo da virtude do Espírito. São pessoas que se recusam a se alimentar da videira, preferem se alimentar de outras coisas, se alimentar muitas vezes da rebeldia, se alimentar muitas vezes do mau temperamento, se alimentar de desobediência, em vez de se alimentar da virtude do Espírito, se alimentar de fé, se alimentar do poder de Deus. Quando você se alimenta de fé, quando você se alimenta da videira, da virtude do Espírito, você se torna preparado para o que der e vier. Por isso diz aqui: sem mim nada podeis fazer. Porque muitas pessoas, adiante da má notícia, desistem, desanimam. Porque muitas pessoas abandonam o sonho. Porque muitas pessoas não têm força para lutar diante do problema, de um deserto, de uma circunstância que enfrenta, porque não tem se alimentado ou tem recusado se alimentar da videira, tem se recusado se alimentar da virtude do Espírito. Quando Deus está dizendo: sem mim nada podeis fazer, ou seja, sem Deus ninguém é nada. Não adianta alguém se alimentar de outra coisa, porque vai chegar um momento que vai necessitar do alimento da videira, vai necessitar da virtude do Espírito. Embora muitas pessoas não tenham dado tempo, muitas pessoas infelizmente não têm dado tempo para se alimentar da videira, porque ao longo da vida recusa, quando precisa não dá tempo mais.
Então aproveita a chance que você está tendo, se alimente da videira, da virtude do Espírito, porque se você da videira se alimentar, se você se alimentar da virtude do Espírito, você vai se tornar um alguém forte, um alguém preparado, uma pessoa determinada a vencer, uma pessoa forte o bastante para passar por cima da doença, para passar por cima do vício, para passar por cima do desemprego, das brigas, para passar por cima do seu eu, para passar por cima do mundo, para passar por cima do adversário. Mas é necessário que se alimente da videira, porque quando você se alimenta da videira, a força da videira passa a estar em você. Quando você se alimenta da videira, a virtude do Espírito passa a estar em você. Por isso que ele diz no final: sem mim nada podeis fazer. Quem são aqueles que estão sem? Aqueles que têm se alimentado de outras coisas em vez da videira. Quem se alimenta de outras coisas não tem fé para enfrentar os problemas. Mas aquele que se alimenta da videira se torna alguém preparada para o que dele vier, preparado para qualquer temporal, para qualquer situação, para qualquer notícia, para qualquer circunstância, porque da videira se alimentou, tem estrutura espiritual, tem fé o bastante, tem bagagem, calejou-se o bastante espiritualmente falando, se preparou bastante para enfrentar aquele temporal, mas tem que se alimentar da virtude do Espírito, da videira. Assim você se torna preparado para vencer os temporais da vida. Quem da videira se alimenta se torna pronto para qualquer circunstância. Mas quem se alimenta de outras coisas, infelizmente, quem de outras coisas se alimenta não tem a mesma fé que quem da videira se alimenta tem. E eu pergunto para alguns: como está a sua fé? Você está preparado para enfrentar os temporais da vida? Quem se alimenta da videira vai estar sempre pronto. Quem de outras coisas se alimenta vai sempre questionar, murmurar na hora dos temporal, porque de outras coisas tem se alimentado, não vai ter fé o bastante para suportar as pancadas da vida. Entende? Porque tem que se alimentar da videira, da virtude do Espírito. Pense nisso e se pergunte se vale a pena se alimentar de outras coisas, deixar a videira de lado, a virtude do Espírito de lado. O que mais vale a pena? Responda para si mesmo. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.